Boa noite a todos. E estamos aqui em mais um quadro Simplifique com a TCD na depressão. Então, a gente sempre tenta, na técnica Coraza para dor, simplificar os nossos tratamentos. Simplificando como? A cada live de terça-feira, eu dou um assunto e hoje eu vim falar com vocês sobre a depressão, que é um assunto bem complicado e que está atingindo muitas pessoas, tanto em depressão quanto em ansiedade. Só que a ansiedade nós vamos falar na terça-feira que vem. Hoje eu vou abordar a depressão, né? A depressão é um quadro em que está ocorrendo muito, né? Só que eu consigo verificar se a minha pessoa tem depressão através de uma bela anamnese. A primeira pergunta que eu defino se é uma depressão ou uma ansiedade, qual é? Você tem vontade de chorar? Qualquer coisa que você fala, você chora? Sim, doutora. E eu só quero ficar no quarto enfurnada. Eu não quero sair por nada. Eu quero ficar bem quietinha embaixo das cobertas, não nesse calor, né? Eu quero ficar quietinha embaixo das cobertas, eu não quero conversar com ninguém. Eu tenho um desânimo violentíssimo. Isso não é ansiedade, gente. Isso é depressão. Tá? E eu vou começar com uma dica para vocês. Anotem. Quando o meu paciente está assim, eu gosto muito de dar de hora em hora o floral Rescue com mustard. Porque mustard ou mostarde, né? Ele é um floral. Primeiro o Rescue vai, né, levantar, e o mostarde, ele é para melancolia. Principalmente aquela melancolia que ocorre a partir das 16, 17 horas da tarde. Que você chega e diz assim, ai, terminei tudo e agora? O que eu vou fazer? O mostarde é para aqueles pacientes que chegam domingo e não sabem o que fazer domingo depois das 3, 4 horas da tarde. Então, é um floral maravilhoso e você vai conseguir com esse floral levantar essa paciente. Aí depois que nós dermos esse floral, a gente vai fazer uma outra anamnese, né? E normalmente temos angústia na depressão. Desânimo, angústia, um estresse físico e emocional, né? E aperto no peito. Aí, numa segunda sessão, se o meu paciente tiver algum desses sintomas, eu entro com sweet chestnut, mustard novamente e gentian, tá? E aí, dependendo, eu entro com olive também, tá? Então, é uma dica de início de live, de floral, tá? Em que você já vai melhorar muito o seu paciente, ok? Vocês sabem que pessoas que têm dores crônicas, tipo fibromialgia, doenças autoimunes, tá? Aquelas dores crônicas, elas geram depressão. E aí a pessoa tem dor e vai procurar um médico
porque ela está com depressão. Então, é aquela coisa, a dor gera depressão ou a depressão gera dor. Tá? Então, vocês têm que saber muito bem fazer uma anamnese para ver essa depressão, se é pós dores crônicas, tá? Quando eu trato as dores com a TCD, eu já vou melhorar a depressão. E quando eu melhoro a depressão, eu melhoro as dores crônicas. Vocês estão vendo como existe uma interligação das dores crônicas e da depressão? Nós precisamos fazer um trabalho em conjunto. Outra coisa que dá muita depressão são medicamentos. Tá? Existem muito medicamento que fazem mal e que geram uma depressão. Você precisa pegar todos os nomes de todos os medicamentos e pesquisar se esse tal medicamento não pode dar depressão. Eu estava com uma paciente que ela chegou para mim e disse: Linéia, eu tenho um desânimo tão grande que eu não consigo levantar minha perna. É uma depressão que eu estou no fundo do poço e eu não tenho nada para ter isso. Nada. E aí, pedi para ela me passar o nome de todos os medicamentos que ela estava tomando e um dos medicamentos gerava isso. Na hora que nós conversamos, ela falou assim: verdade, foi depois que eu comecei a tomar esse medicamento que eu comecei a ficar assim. Então, existe um conjunto de uma anamnese, de dores, de desânimo, de medicamentos que podem gerar uma depressão. E essa paciente minha, ela dizia: eu não tenho motivo para ter depressão. E ela parou com o medicamento e melhorou. Hoje ela está fazendo ginástica, está fazendo caminhada. Claro que nós entramos com o tratamento de depressão, né? Vou dar algumas dicas, como eu já dei, floral, depois de uma anamnese, né, em que eu vou verificar língua do meu paciente, né, vou fazer o equilíbrio da medicina tradicional chinesa através do meu paciente, depois que eu faço o equilíbrio, vendo se ela precisa tonificar ou se dar algum ponto, se ela tem a língua inchada, então eu vou entrar com o meu diagnóstico da MTC. Depois disso, eu posso entrar com alguns pontos que eu uso muito. Por exemplo, eu gosto muito desse ponto aqui, que é o C3. É o ponto alegria de viver. Eu preciso dar alegria para essa paciente. Depressão, eu uso o VG20 com os 4 deuses. Se a pessoa já é deprimida, eu não vou colocar os 4 deuses para dentro. Eu vou colocar a agulha virada para fora. Entendeu? Eu não posso colocar as agulhas dos 4 deuses ou dos 4 cavaleiros viradas para dentro. Que viradas para dentro é para estudo, memória. E se eu fizer isso, eu vou deixar essa paciente mais deprimida ainda. Ok? Então, VG20, 4 deuses, um ponto maravilhoso
é o VG24. Meio tsum da borda do cabelo. Maravilhoso. Tá? Temos também o C7, que é um ponto antidepressivo. Agora, gente, vocês não vão colocar a linha da calma, né? Que a linha da calma é aqui. Se a pessoa já tá para baixo, a linha da calma é quando a pessoa tá yang e não yin. Por isso, prestem atenção. Tem pontos que vocês não podem usar. A pessoa deprimida, eu preciso equilibrar o quê? O rim. Para sair, eu uso muito o VG4, o VC4, o B23 e o B52. Maravilhoso, maravilhosos pontos para dar um up nesse paciente, certo? Ok? Uso também ATCD do emocional. Eu uso ATCD da cabeça, levando no VG, tá? Colocando, fazendo o ATCD. Todos sabem, né? Então, tem uma pessoa aqui que está perguntando pontos de pele e dermatite. Vívia. Nosso assunto hoje é depressão, meu anjo. Nós não estamos no café onde eu posso responder várias coisas. Depois, no final da live, se der, eu passo algumas coisas para vocês, tá? Hoje a gente tá falando sobre a depressão. Desculpa, tá bom? E então, a pessoa deprimida tem enjoo. Que ponto a gente pode usar? O CS6 do triângulo de Buda, né? Tá? Então, além da TCD, que é da cabeça, que nós vamos mentalizar a cura da depressão, eu tenho também aurículo, tá? Onde eu gosto muito de harmonizar o meu paciente, tá? E vocês sabem que nós temos o coração emoção, que é o coração 2, né? Coração emocional. E em qual orelha eu vou colocar, depois de eu harmonizar esse paciente? Nós precisamos ver se esse paciente está bem, a gente pode fazer órgãos e vísceras. Se esse paciente não está bem, nós precisamos fazer órgãos, depois vísceras. E um dos pontos que melhora muito depressão é o coração emoção, coração emocional. E onde a professora Linéia ensina os alunos a colocar o ponto coração emoção para a depressão. Isso são coisas minhas, são meus estudos. Então, quando a pessoa tem depressão, trata-se orelha direita. Então, nós colocamos o coração emoção na orelha direita. Que outro ponto eu posso usar além da harmonização? Junto com a harmonização, desculpe, coração emocional. E nós podemos também utilizar, que depois você vai tirar os 4 deuses. Vocês sabem que nós podemos utilizar os 4 deuses na aurículo, que é o LX6, é o VG20. Para o lado, para frente e para trás, nós fazemos com cristais programados os 4 deuses. Mentalizando, abrindo a cabeça, abrindo a memória, certo? E um dos pontos que eu gosto muito é esse pontinho aqui, ó. Vocês estão vendo que logo onde termina o trapézio, tá?
Aqui na francesa é ATM. E aqui nós temos 2 pontos. Pelo amor de Deus, cuidado. Existem 2 pontinhos. O mais interno indo para dentro da orelha é o ponto antidepressivo. E o mais externo vindo para fora, do lado dele, é o ponto para aumentar o libido. Gente, prestem atenção, tá? Por isso que eu amo trabalhar com cristal. Porque se eu errar um pouquinho, na hora que eu estou colocando o cristal, eu estou mentalizando o ponto antidepressivo. Tá? E eles são um do lado do outro. Agora imagina uma pessoa em estado depressivo e você vai aumentar o libido dessa pessoa. Vai entrar em parafuso, né? Não dá. Tá? Agora, isso vocês vão encontrar no mapa do Enomoto. Esses 2 pontinhos, antidepressivo e libido, tá? Agora, no mapa do professor Marcelo, que é o mapa mais antigo, que hoje no mapa do Enomoto é um ponto para pressão, né? Ele é aqui, ó. Tá? Ele é um ponto antidepressivo também. Eu uso muito esse ponto antidepressivo também, que é maravilhoso, tá? Nós temos também no lóbulo da orelha o ponto de alegria, dá para usar, né? Fazendo uma harmonização, você pode usar esses pontos antidepressivos, você vai escolher se você vai usar ele aqui embaixo ou lá em cima. Se você vai usar os 4 deuses ou os pontos antidepressivos, vai usar um, ou de baixo ou de cima, não vai usar os 2, tá? E existe uns pontos que esse foi quando a Linéia fez, né, o curso de aurículo no SEATA, eu aperfeiçoei um tratamento. Não digo que é protocolo, mas fui eu que fiz. E esse tratamento nossos alunos têm, eles aprendem no nosso curso de aurículo, né, que eu tenho um curso de aurículo, e no curso da TCD, tá? Que são pontos que eu inicio com o xemen, simpático, parasimpático, subcórtex e coração. E aí eu coloco o coração emocional. Isso numa orelha só, tá? E quando o meu paciente está com uma crise de depressão violentíssima, eu coloco agulha. As agulhinhas de estética, tá? Nesses pontos que eu falei. Não na harmonização, que a harmonização não funciona com agulha, só com cristal. Então eu coloco a agulha, aí eu tiro, tá? E eu coloco os cristais para ir para casa, tá? Posso também, outra dica, utilizar esses pontos com agulha e fazer a harmonização para ir para casa com os cristais, tá? Agora, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu aprendi na raça, conversando com alguns profissionais médicos, tá? Sobre um caso que aconteceu comigo com um paciente. E eu queria entender o motivo da tentativa de suicídio desse paciente meu, tá? E isso que eu vou contar para vocês é uma coisa que cada paciente de vocês que só pensa, que pode pensar, né?
no suicídio, depois eu fui conversar com esse médico, esse psiquiatra, e ele comentou o seguinte comigo: os pacientes muito ansiosos, muito yang, ele tem uma crise de ansiedade violentíssima, ele vai lá para cima, certo? Quando ele chega no topo, que ele não consegue ir mais nessa crise de ansiedade, ele cai abruptamente pro yin, gerando uma depressão. E a pessoa não aguenta. Sabe aquela história que você yang, você coloca moxa para dar mais yang e depois você cai? Só que nós estamos fazendo isso com a acupuntura, que não vai dar problema. Agora, numa crise de ansiedade violentíssima, em que o paciente está e não está fazendo tratamento nenhum, conversem com o seu paciente, com aquele paciente que pensa em suicídio. Que a hora que ele vai com o yang no máximo, yang eu tô falando que ele tá com a crise de ansiedade no máximo, onde não tem mais, não vai mais para cima. Ele cai abruptamente. E a hora que ele cai abruptamente, ele entra num poço sem fundo, numa depressão profundíssima, e aí ele pode pensar em suicídio. Isso eu aprendi com um psiquiatra, conversando, um amigo psiquiatra, conversando com ele a respeito de 2 ou 3 pacientes com tentativa de suicídio, tá? E a única, e realmente, você faça a analogia do yin e do yang. A hora que ele cai no yin, lá embaixo. Tá? Então, assim, eu queria contar isso para vocês. Tomem cuidado com aqueles pacientes, né? E os pacientes que tentam suicídio, né? O melhor floral que você tem para dar, de meia hora, é o Rescue Remedy. Tá? Para eles assentarem. E por isso eu digo, a nossa harmonização e o nosso decágono é maravilhoso. Tá? Então, assim, hoje o nosso assunto foi sobre depressão, né? E eu não sou, gente, contra remédios, tá? Hoje, por exemplo, eu estava conversando hoje com uma paciente minha, que ela estava com medo, ela veio de uma viagem, entrou num medo, num pânico, que ela não tem. E ela ganhou uma netinha. E ela disse: Linéia, no lugar que de eu estar feliz, eu estou com medo do que vai acontecer para ela quando ela crescer. Gente, vamos viver o momento presente, tá? Conversei muito com ela e ela disse: eu marquei um psiquiatra, mas eu vou lá só para conversar, porque eu sei que vai me dar remédio e eu não me sinto bem, tá? E aí a gente conversou que com os cristais, os cristais entram na emoção. Remédio não entra na emoção. Mas tem casos que nós precisamos entrar com medicamentos. Sim. Tá? Então, acho que é isso aí. Tem alguém que tem alguma dúvida do que eu falei, da depressão, do que a gente comentou aqui? Só desculpa essa aluna nossa, né? Não sei se é aluna, que ela queria saber sobre dermatite, mas nós temos lives que a gente fala de dermatite, tá bom? Inclusive, nós usamos muito chás para dermatite,
tá? Procura no meu YouTube dermatites, que nós temos vídeos, tá? Tem inclusive um vídeo muito legal de mão, pé e boca, onde a gente fala da dermatite da mão e do pé. E a gente fala dos chás que a gente usa, tá bom? E aí, pessoal, alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Vamos responder. Então, acho que é isso aí, né? Então, passamos floral, passamos pontos de acupuntura sistêmica, passamos pontos de aurículo, tá? Passamos ATCD, tá bom? E quem não assistiu, chegou mais tarde, essa live vai ficar gravada no Instagram, no YouTube. E aí vocês assistem, tá bom? Quinta-feira nós temos o café com ATCD. Vou tentar entrar no café com ATCD, vai dar tudo certo. E muito obrigada de vocês estarem aqui, tá? Oi, Elisene. Obrigada. E cada semana, na terça-feira, nós temos uma live diferente. Então, hoje nós falamos sobre depressão. Nós depois vamos falar sobre ansiedade na terça-feira que vem, tá? E aí, são pontos e florais completamente diferentes. Imagina, obrigada, Paula. Obrigada. São florais, são pontos de acupuntura totalmente diferentes, né? Como é que eu vou deixar uma paciente depressiva mais calma, utilizando a linha da calma? Eu tenho que tirar ela da calma. Eu preciso voltar com ela para a vida. Agora, na ansiedade, é outra coisa. Tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigada. Até quinta. Um beijo no coração e Deus abençoe vocês.